Apresentação. O Evangelho de Tomé é um dos 52 textos da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrada numa caverna no Egito em 1947. Este evangelho, escrito em copto, a língua do Alto Egito no início de nossa era, é uma tradução de um original grego, provavelmente escrito em meados do primeiro século. Portanto, ele é um dos documentos mais antigos de nossa tradição cristã, já que os 4 evangelhos incluídos na Bíblia foram escritos provavelmente entre os anos 80 e 120 de nossa era. O Evangelho de Tomé é uma coleção de ditados de Jesus, que guarda certas semelhanças com o assim chamado Evangelho de que inicial de Kelly, alemão para fonte, que os eruditos bíblicos acreditam teria sido a fonte de parte dos ditados incluídos em Mateus e Lucas. Os estudiosos acreditam que as versões dos ditados de Jesus encontradas em Tomé seriam, em geral, versões mais originais do que a dos evangelhos canônicos, que teriam sofrido modificações e editorações ao longo dos séculos. Sua autoria é atribuída a Tomé, que é chamado logo no início do texto de irmão gêmeo de Jesus. Este parentesco deve ser entendido no seu sentido esotérico. Tomé seria um discípulo que havia alcançado um estado de realização interior que o tornava um gêmeo espiritual do Salvador. O caráter esotérico do Evangelho é reiterado no primeiro versículo, em que é dito que quem descobrir o significado dos ensinamentos de Jesus ali contidos, não provará a morte. Essa era a postura gnóstica daquele tempo e que continua válida em nossos dias. Como os ensinamentos de Jesus eram velados em linguagem simbólica, para descobrir a sua interpretação o discípulo teria que alcançar um elevado estado de consciência, no qual recebia a gnosis, ou seja, o conhecimento direto da verdade, uma verdadeira revelação espiritual, que conferia um estado de unidade com todo e a experiência da verdadeira natureza do ser, que é a alma. Como a alma é imortal, quem se identifica com a alma não experimenta a morte, ainda que inevitavelmente seu corpo físico, a vestimenta de carne da alma, venha a perecer. O estudo meditativo dos ensinamentos internos de Jesus contidos no Evangelho de Tomé, usando as 4 chaves conhecidas para a interpretação da simbologia esotérica, pode ser altamente revelador para todo cristão desejoso de conhecer os ensinamentos esotéricos do Mestre. O Evangelho de Tomé. Estes são os ensinamentos logio-ocultos expostos por Jesus, o vivo, que Judas Tomé, o gêmeo, escreveu. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Jesus disse àquele que busca: continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre todo. Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem: olhem, o reino está no céu, então, os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então, os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então, sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias que sobre o lugar da vida, e ele viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Seus discípulos o interrogaram dizendo: queres que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Jesus disse: não mintais e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. Jesus disse: bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem, maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. E ele disse: o homem é como o pescador sábio que lança sua rede a mar e a retira cheia de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente. Joga todos os peixinhos de volta ao mar e escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada, os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas, não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio a um espinheiro, que sufocou as sementes e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos, renderam 60 por uma e 120 por uma. Jesus disse: eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele até que queime. Jesus disse: este céu passará, e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Nos dias em que consumistes o que estava morto, vós o tornastes vivo. Quando estiverdes morando na luz, o que fareis?
No dia em que eres um vos tornastes dois. Mas quando vos tornardes dois, o que fareis? Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que tu nos deixarás. Quem será nosso líder? Jesus disse-lhes: não importa onde estiverdes, devereis dirigir-vos a Tiago, o justo, para quem o céu e a terra foram feitos. Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse-lhe: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu te assemelhas a um filósofo sábio. Tomé lhe disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: não sou teu mestre. Porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar, tornaste-te ébrio. E, pegando-o, retirou-se e disse-lhe 3 coisas. Quando Tomé retornou a seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que te disse Jesus? Tomé respondeu: se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. Jesus disse-lhes: se jejuardes, gerareis pecado para vós; se orardes, sereis condenados; se derdes esmolas, fareis mal a vossos espíritos. Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos, comei o que vos for oferecido e curai os enfermos entre eles. Pois o que entrar em vossa boca não vos maculará, mas o que sair de vossa boca é isso que vos maculará. Jesus disse: quando virdes aquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e adorai a ele, o vosso Pai. Jesus disse: talvez os homens pensem que vim lançar a paz sobre o mundo. Não sabem que a discórdia que vim espalhar sobre a terra fogo, espada e disputa. Com efeito, havendo 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles permanecerão solitários. Jesus disse: eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram e o que nunca ocorreu à mente do homem. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos como será o nosso fim. Jesus disse: haveis, então, discernido o princípio, para que estejais procurando o fim. Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz daquele que tomar seu lugar no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. Jesus disse: feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos a que se assemelha o reino do céu. Ele lhes disse: ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas, quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. Maria disse a Jesus: a quem se assemelham teus discípulos? Ele disse: eles se parecem com crianças que se instalaram num campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permanecei atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós, pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá. Que possa haver entre vós um homem prudente. Quando a safra estiver madura, ele virá rapidamente com sua foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos: esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhe disseram: nós também, como crianças, entraremos no reino. Jesus lhes disse: quando fizerdes do 2 um e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho nem a fêmea seja mais fêmea, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé e uma imagem em lugar de uma imagem, então, entrareis no reino. Jesus disse: escolherei dentre vós, um entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. Seus discípulos disseram-lhe: mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: aquele que tem ouvidos, ouça. Há luz no interior do homem de luz e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Jesus disse: ama teu irmão como a tua alma, protege-o como a pupila de teus olhos. Jesus disse: tu vês o cisco no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirares a trave de teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisco do olho de teu irmão. Jesus disse: se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a eles na carne. Encontrei todos embriagados.
Não encontrei nenhum sedento, e minha alma ficou aflita pelos filhos dos homens, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Pois vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Mas no momento eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. Jesus disse: seria uma maravilha se a carne tivesse surgido por causa do espírito. Mas seria a maior das maravilhas se o espírito tivesse surgido por causa do corpo. Estou realmente surpreso pela forma como essa grande riqueza fez morada nessa pobreza. Jesus disse: há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Jesus disse: uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair nem pode ser escondida. Jesus disse: proclamai sobre os telhados aquilo que ouvirdes com vosso próprio ouvido. Pois ninguém acende uma lâmpada e coloca-a debaixo de um cesto, tampouco coloca-a num lugar escondido, mas num candelabro, para que todos que venham a entrar e sair vejam sua luz. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão numa vala. Jesus disse: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e tome à força, a menos que lhe ate as mãos, então será capaz de saquear sua casa. Jesus disse: não vos preocupeis de manhã até a noite e de noite até amanhã com o que vestireis. Seus discípulos disseram: quando tu te revelarás a nós e quando te veremos? Jesus disse: quando vos despirdes sem vos envergonhardes e tomardes vossas vestes e, colocando-as sobre vossos pés, pisardes sobre elas como criancinhas, então vereis o Filho daquele que vive e não tereis medo. Jesus disse: muitas vezes haveis desejado ouvir essas palavras que vos digo, e não tendes outro de quem ouvi-las. Pois virão dias em que me procurareis e não me encontrareis. Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves da gnosis. Eles não entraram nem deixaram entrar aqueles que queriam entrar. Vós, no entanto, sede sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Jesus disse: uma parreira foi plantada fora do Pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Jesus disse: quem tiver algo em sua mão receberá mais, e quem não tiver nada perderá até mesmo o pouco que tem. Jesus disse: tornai-vos passantes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para dizer-nos tais coisas? Jesus disse-lhes: não percebeis quem sou eu pelo que vos digo, mas vos tornastes como os judeus. Com efeito, eles amam a árvore e odeiam seus frutos, ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado e quem blasfemar contra o Filho será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem na terra nem no céu. Jesus disse: não se colhe uvas dos espinheiros nem figos dos cardos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal de seu tesouro. Malévolo, que está em seu coração, e diz maldade. Pois da abundância do coração ele retira coisas más. Jesus disse: dentre os que nasceram da mulher, desde Adão até João, o Batista, não há ninguém superior a João, para que não abaixe os olhos diante dele. Mas eu digo, aquele dentre vós que se tornar uma criança conhecerá o reino e se tornará superior a João. Jesus disse: é impossível para um homem montar 2 cavalos ou repesar 2 arcos. E é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Ninguém bebe vinho velho e logo em seguida deseja beber vinho novo. E não se coloca vinho novo em odres velhos, para que não arrebentem, nem se coloca vinho velho em odres novos, para que não o estraguem. E não se cose pano velho em veste nova, porque ela está arriscada a rasgar. Jesus disse: se os 2 fizerem as pazes nesta casa, eles dirão à montanha: move-te. E ela se moverá. Jesus disse: bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino. Pois, viestes dele e para ele retornareis. Jesus disse: se vos perguntarem de onde vindes, respondei: viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesma, estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens. Se vos perguntarem: vós sois isto? Digam: nós somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem: qual é o sinal de vosso Pai em vós? Digam a eles: é movimento e repouso. Seus discípulos disseram-lhe: quando ocorrerá o repouso dos mortos e quando virá o novo mundo? Ele disse-lhes: aquilo que esperais já chegou, mas não o reconheceis. Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel e todos falaram de ti. Ele disse-lhes: omitistes aquele que vive em vossa presença e falastes dos mortos. Seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Ele disse-lhes: se ela fosse benéfica, os pais gerariam filhos já circuncisos de sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão, a espiritual, tornou-se inteiramente proveitosa. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino do céu. Jesus disse: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não poderá se tornar meu discípulo.
E quem não odiar seus irmãos e irmãs e tomar sua cruz, como eu, não será digno de mim. Jesus disse: aquele que conseguiu compreender o mundo encontrou somente um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante ao homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou joio por cima da boa semente. O homem não deixou que arrancassem o joio, dizendo: temo que acabeis arrancando o joio e também o trigo junto com ele. No dia da colheita as ervas daninhas estarão bem visíveis e serão, então, arrancadas e queimadas. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Jesus disse: prestai atenção àquele que vive enquanto estáis vivos, para que, ao morrerdes, não fiqueis procurando vê-lo sem conseguir. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judéia. Ele disse a seus discípulos: por que o homem está carregando o cordeiro? Eles disseram-lhe para matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes: enquanto o cordeiro estiver vivo, ele não comerá, mas somente depois que o tiver matado e que o cordeiro se tornar um cadáver. Eles disseram-lhe: ele não poderia fazer de outro modo. Ele disse-lhes: vós, também, buscai um lugar para vós no repouso, a fim de que não vos torneis um cadáver e sejais devorados. Jesus disse: dois repousarão sobre um leito, morrerá, o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem, que te acomodaste em meu divã e comeste a minha mesa? Jesus disse-lhe: eu sou aquele que existe a partir do indivisível. Recebi algumas das coisas de meu Pai. Eu sou seu discípulo. Por isso digo que, se for destruído, ele estará pleno de luz, mas, se ele estiver dividido, estará pleno de trevas. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus disse: havia um rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Essas eram suas intenções, mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: um homem tinha convidados. E quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. O outro respondeu: tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até outro e disse: meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi a outro e disse-lhe: meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia, peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse-lhe: meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: acabo de comprar uma fazenda e estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse a seu senhor: os que convidaste para a ceia mandam pedir desculpas. O senhor disse ao servo: vai lá fora pelos caminhos e traze os que encontrares para que possam cear. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no recinto de meu pai. Ele disse: um homem de bem tinha uma vinha. Ele alugou a camponeses para que cuidassem dela e pagassem-lhe com uma parte da produção. Ele enviou seu servo para que os arrendatários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse: talvez não o tenham reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse: talvez eles tenham respeito por meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram, ela é a pedra angular. Jesus disse: se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. Jesus disse: bem-aventurados os que são odiados e perseguidos. Mas os que vos perseguirem não encontrarão lugar. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em seu interior. São eles que realmente conheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque se encherá o ventre de quem tem desejo. Jesus disse: aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não o tiverdes dentro de vós. Jesus disse: destruirei esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. Um homem disse-lhe: dize a meus irmãos para que partilhem os bens de meu pai comigo. Ele lhe disse: ó, homem, quem me institui partilhador? Voltando-se para seus discípulos, disse-lhes: eu não sou um partilhador, sou. Jesus disse: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, implorai ao Senhor para que envie operários para a colheita. Ele disse: ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Jesus disse: muitos estão aguardando a porta, mas são os solitários que entrarão na câmara nupcial.
O reino do Pai é semelhante ao comerciante que tinha uma consignação de mercadorias e nelas descobria uma pérola. Esse comerciante era astuto. Ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar esse tesouro indestrutível e duradouro, que nenhuma traça pode devorar nem o verme destruir. Jesus disse: Eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu o todo e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantai a pedra e me encontrareis lá. Jesus disse: Por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento. E para ver um homem vestido com roupas finas como vosso rei e vossos homens importantes. Esses usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade. Uma mulher na multidão disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te nutriram. Ele disse-lhe: Bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e que realmente aguardaram. Pois virão dias em que direis: Bem-aventurado o ventre que não concebeu, e os seios que não amamentaram. Jesus disse: Aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo é superior ao mundo. Quem enriqueceu, torne-se rei, mas quem tem poder que possa renunciar a ele. Jesus disse: Aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. Jesus disse: As imagens manifestam-se ao homem, mas a luz que está nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele tornar-se-á manifesto, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. Jesus disse: Quando vedes vossa semelhança, vós vos rejubilais. Mas, quando virdes vossas imagens que surgiram antes de vós, e que não morrem nem se manifestam, quanto tereis de suportar? Jesus disse: Adão surgiu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vós. Pois, se tivesse sido digno, não teria experimentado a morte. Jesus disse: As raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para pousar sua cabeça e descansar. Jesus disse: Miserável do corpo que depende de um corpo e da alma que depende desses dois. Jesus disse: Os anjos e os profetas virão a vós e darão aquelas coisas que já tendes. E dai vós também a eles as coisas que tendes e dizei a vós mesmos quando virão tomar o que é deles. Jesus disse: Por que lavais o exterior da taça? Não compreendeis que aquele que fez o interior é o mesmo que fez o exterior? Jesus disse: Vinde a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é suave, e encontrareis repouso para vós. Eles disseram-lhe: Dize-nos quem tu és, para que possamos crer em ti. Ele disse-lhes: Vós decifrastes a face do céu e da terra, mas não reconhecestes aquele que está diante de vós e não soubestes perceber este momento. Jesus disse: Buscai e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente e que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus disse: Não deis aos cães o que é sagrado, para que eles não o joguem no lixo. Não atireis pérolas aos porcos, para que eles... Jesus disse: Quem busca, encontrará, e quem bate terá permissão para entrar. Jesus disse: Se tendes dinheiro, não empresteis a juro, mas dai-o àquele de quem não recebereis de volta. Jesus disse: O reino do Pai é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu-o na massa, e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: O reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Jesus disse: O reino do Pai é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou o homem poderoso. Os discípulos disseram-lhe: Teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Ele disse-lhes: Estes que estão aqui que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no reino de meu Pai. Eles mostraram uma moeda de ouro a Jesus e disseram-lhe: Os homens de César exigem nos tributos. Ele disse-lhes: Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Jesus disse: Quem não odeia seu pai e sua mãe como eu não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu não pode se tornar meu discípulo. Porque minha mãe, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. Jesus disse: Ai dos fariseus, porque eles são como um cachorro dormindo na manjedoura dos bois, pois eles não comem nem permitem que os bois comam. Jesus disse: Feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, porque dessa forma ele pode se levantar, passar em revista seu domínio e armar-se antes deles invadirem. Eles disseram a Jesus: Vem, oremos e jejuemos hoje. Jesus disse: Qual foi o pecado que cometi ou em que fui vencido? Porém, quando o noivo deixar a câmara nupcial,
Então que eles jejuem e orem. Jesus disse: quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: quando fizerdes de 2, 1, vos tornareis filhos do homem, e quando disserdes montanha, move-te, ela se moverá. Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior de todas, extraviou-se. Ele deixou as 99 e foi procurá-la, até encontrá-la. Depois de ter passado por todo esse incômodo, ele disse à ovelha: eu me interesso por ti mais do que pelas 99. Jesus disse: quem beber de minha boca tornar-se-á como eu. Eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas ser-lhe-ão reveladas. Jesus disse: o reino é como o homem que tinha um tesouro escondido em seu campo sem saber. Após sua morte, deixou o campo para seu filho. O filho não sabia a respeito do tesouro. Ele herdou o campo e o vendeu. O comprador, ao arar o campo, encontrou o tesouro. Começou então a emprestar dinheiro a juros a quem queria. Jesus disse: quem encontrou o mundo e tornou-se rico, que renuncie ao mundo. Jesus disse: os céus e a terra se dobrarão diante de vós. E aquele que vive do vivo não conhecerá a morte. Jesus não disse: quem se encontra é superior ao mundo. Jesus disse: aí da carne que depende da alma, aí da alma que depende da carne. Seus discípulos disseram-lhe: quando virá o reino? Jesus disse: ele não virá porque é esperado. Não é uma questão de dizer eis que ele está aqui ou eis que está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem. Simão Pedro disse-lhes que Maria saía de nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: eu mesmo vou guiá-la para torná-la macho, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós machos. Porque toda mulher que se tornar macho entrará no reino do céu.